Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos visitar o Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas e também a Pinacoteca do Estado do Amazonas. Os dois museus ficam no Amazonas, Manaus, Centro Histórico. O programa está recheado. Aproveita! A Amazônia tem uma rica história, construída através de milhares de anos por diversos povos. Ela pode ser contada por meio de registros escritos, nos saberes e na memória das populações, na paisagem da floresta e das cidades. Como é o caso de Manaus, que fica no centro da floresta. A cidade tem um patrimônio arquitetônico e cultural que chama a atenção dos visitantes. As casas são da época do primeiro ciclo da borracha, ou seja, finalzinho do século XIX e comecinho do XX, quando a comercialização do látex estava na sua melhor fase. A Pinacoteca, que vamos visitar no segundo bloco do programa, tem sede no Palacete Provincial, construído nesta época de riqueza, como vários outros prédios aqui do Centro Histórico, onde fica também o Museu Amazônico, que vamos conhecer agora. Vem! Olá, sejam bem-vindos ao Museu Amazônico. É o Museu da Universidade Federal do Amazonas. Este nosso museu foi criado na década de 70 com o objetivo de pesquisar, preservar e difundir as culturas e histórias dos povos da Amazônia. É um museu universitário, portanto, ele abrange 3 grandes áreas científicas: antropologia, arqueologia e história. Enquanto o Museu da Amazônia é um museu que traz a contemporaneidade dos povos da Amazônia, assim como também a sua história e perspectivas futuras. Eu convido a todos agora a conhecer o nosso Museu Amazônico. O museu é um lugar que conversa, que dialoga com a gente. Não é um lugar só de um depósito de objetos antigos. Aqui tem arte, aqui tem cultura, produção de conhecimento. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dos povos tradicionais da Amazônia. Os povos tradicionais da Amazônia são os povos indígenas que vivem na floresta, que elaboraram objetos, tecnologias, produzem arte, cultura e formas de viver. A exposição permanente Encontrando a Amazônia Antiga ajuda o visitante a conhecer mais sobre essa história. Como os arqueólogos conhecem a Amazônia a partir dos seus achados? Urnas funerárias, cerâmicas e todos os vestígios que nós temos de uma Amazônia povoada, de um povo que sabia muito bem como viver na floresta. Aparentemente, quando você encontra um objeto que parece que não tem valor nenhum, de repente ele pode ter um grande valor arqueológico e pode dar pistas para a gente compreender a história do homem. Aqui nós temos uma urna funerária que remonta ao período Paredão. Para os arqueólogos, uma peça do tempo do Paredão pode ter até 1.500 anos. Os povos tradicionais da Amazônia, eles tinham, por tradição, quando morriam, enterrava-se, depois pegava-se os restos mortais deles, os ossos, né, e colocavam dentro das urnas funerárias. Quanto mais importante a pessoa, maior era a urna, porque eles eram enterrados, por exemplo, um pajé, era enterrado com todos os seus objetos, os seus utensílios. Então, quanto mais poderoso era o chefe da aldeia, da tribo, maior era a sua urna. Pelo tamanho dessa urna, o cara era importante. As fotos mostram o trabalho dos arqueólogos na Amazônia. Então, a gente não sabe se era um prato, se era um vaso, se era uma jarra, um copo, a gente não sabe o que é. Mas a gente sabe que eles têm, assim, um pequeno relevo. O que é isso? É uma preocupação com a beleza, com a arte. Os povos tradicionais, quando eles, bem no início mesmo da civilização, eles não tinham essa preocupação com a arte. A preocupação deles era com o uso. Então, eles faziam copos, pratos, utensílios domésticos
para usar. À medida que eles foram evoluindo, foram crescendo, eles começaram a se preocupar em fazer ornamentos nesse material. Essa é uma das maneiras para se descobrir a idade dos achados arqueológicos. Nesta segunda sala de exposição permanente, nós encontramos artefatos indígenas do Alto Rio Negro e também do Alto Solimões. São mais do que objetos, são artefatos que contam a história, o pensamento e a vida cotidiana dos povos indígenas da Amazônia. Os seus traçados, a sua estética, o seu grafismo, tudo é mais do que um utensílio, é uma história e uma visão de vida dos povos que vivem na floresta. Cada povo tem uma forma de grafismo. Então, o povo Baniwa, ele faz a sua arte a partir de um tipo de grafismo. Estes grafismos ou desenhos são chamados pelos povos indígenas de quenês. Cada etnia tem o seu quenê, que é usado para pintar os corpos, tecidos ou objetos. O povo ticuna, eles geralmente são conhecidos pela queimação do barro. Olha lá, uma cerâmica ticuna com a queimação do barro que eu falei para vocês. Ela não tem um relevo, um desenho, um grafismo, mas ela é tão perfeita, o modo como eles queimam o barro, que é diferente de todos os outros. Antes de terminarmos nossa visita a essa exposição, que tal uma passadinha pelos outros setores do museu, a começar pela biblioteca setorial, que é formada principalmente por livros com ênfase em história e antropologia amazônica. Aqui nós temos algumas curiosidades, como jornais do Amazonas de 1870. Encontra-se anúncios sobre venda de escravo. A biblioteca é destinada a pesquisadores, estudantes e a comunidade em geral. Esse aqui é o setor de conservação e restauro, e aqui é uma área onde se trabalha com papel, com fotografias, com lâminas de vidro, com slide, com cerâmica indígena, cerâmica popular, cerâmica também arqueológica. É neste setor que todo o material que chega no museu é identificado, tratado, catalogado e arquivado. Isso aqui é uma lâmina de vidro do Silvino Santos. Ele era um fotógrafo, um cineasta português que morou em Manaus a partir de 1910. E essas lâminas de vidro são exatamente a partir dessa época. E é uma coleção surpreendente e muito interessante quanto da história da Amazônia. Aqui nós temos algumas peças de cerâmica. Essa é uma peça indígena e que essa alça foi quebrada e ela foi recuperada, está restaurada. E nessas cubas aqui nós temos vários estojos, flechas, que os indígenas usam, né, para caçar, para pescar. Essas flechinhas, eles geralmente colocam um veneno e quando eles atiram através da zarabatana, eles abatem a caça imediatamente, porque é um veneno muito poderoso. Prosseguindo, podemos ter acesso à sala do pajé Ariuca. O pajé Ariuca escolheu esta sala no museu para sua territorialidade sagrada. Aqui ele procedia suas pagelanças com os visitantes e demais membros do museu. Nos deu aqui a oportunidade de conhecer o processo de cura de sua aldeia Camapã, no Boca do Acre. O pajé Ariuca, com mais de 80 anos, vinha constantemente ao museu e nesse espaço ele sempre fixava os seus conhecimentos medicinais e nos demonstrava como os povos indígenas têm sua medicina como uma ciência como a nossa. Nesta última sala, o visitante vai poder encontrar a cultura popular do interior do Amazonas. A cultura popular do interior do Amazonas é a cultura do caboclo, que apresenta grande influência indígena na língua, na culinária, folclore e uso dos objetos.
Aqui vocês podem ver potes, cerâmicas em formato de animais, vasilhas de água, onde a população amazonense demonstra sua criatividade e também influência da cultura indígena. A exposição chegou ao final, mas o museu possui sua reserva técnica, com objetos que ficam guardados esperando o momento certo para serem expostos. E aí, vamos conhecer? Aqui é a reserva técnica do Museu Amazônico, onde o acervo é composto por aproximadamente 5.000 peças, contando com as que estão em exposição. 95% do acervo é composto por material etnográfico, ou seja, que tratam historicamente a cultura e os hábitos indígenas, e nesse caso, da Amazônia. Aqui também nós fazemos a higienização das peças que saíram da exposição e estão sendo limpas para serem armazenadas. Agora vamos conhecer o Laboratório de Arqueologia do Museu Amazônico. Esse laboratório é uma unidade de apoio à pesquisa, educação e principalmente a guarda de materiais arqueológicos. E ele serve para contar a história de grupos, principalmente grupos que não existem mais. As atividades no Laboratório de Arqueologia são das mais variadas, desde a identificação de vestígios arqueológicos, aí segue classificação, higienização desses objetos e análise e principalmente acondicionamento, documentação. Arqueologia é básico, tem que se preocupar sempre com documentação. A partir desses achados materiais, a arqueologia consegue ter ideia da identidade e da cultura de um grupo. Aqui temos um exemplo bem básico de vestígio arqueológico, que é o mais comum na região norte, especificamente na Amazônia, que são vestígios cerâmicos. Ele chega em estado bruto, como vocês veem, está sujo. E agora possibilita ver a superfície dela limpa e compreender também o motivo decorativo, que são essas incisões em diagonal. Aqui nesse mosaico de artefatos temos vestígios cerâmicos, muitos fragmentos importantes que dá para você traçar uma ideia do grupo cultural. Objetos já mais inteiros, algum restaurado, como esse aqui. Existem também essas caretinhas, bastante comum na região amazônica. Outro elemento material são os vestígios líticos. Os vestígios líticos, arqueologicamente falando, são os elementos mais comuns para a compreensão de grupos pré-históricos a longo prazo. Isso porque os objetos de pedra normalmente estão mais preservados do que os cerâmicos. Estas pequenas ferramentas, por exemplo, foram feitas na Idade da Pedra Lascada, também conhecida como período paleolítico, que vai de 2 milhões até 10 mil a.C. E ela é bem variada, são facas bem trabalhadas, a técnica é bastante aprimorada desses grupos para lascar, porque é muito complicado fazer uma ferramenta dessa. Você tirar os dorsos e depois formar esse corte e depois você montar um denticulado para que possibilite fazer suas cortagens. Então, temos os primeiros facas e garfos da pré-história. Arqueologia vem do grego arque, antigo, e logos, ciência, ou seja, a ciência que estuda o passado. Como vimos nas exposições que visitamos hoje, pesquisar e difundir a vida dos povos da Amazônia é o principal objetivo do Museu Amazônico. Aqui é um espaço reduzido de exposição. Nosso museu, ele tem uma vantagem apesar do tamanho, é que ele se encontra no Centro Histórico de Manaus. Isso nos permite termos visitantes do país e também do exterior. Fica aqui o convite para todos conhecerem o nosso museu universitário, o nosso museu amazônico, um museu que está no coração da história da Amazônia. É isso aí, pessoal. Todos convidados. No próximo bloco, vamos visitar a Pinacoteca do Estado do Amazonas, que fica aqui pertinho, também no Centro Histórico de Manaus. Fica aí que a gente já volta.
voltamos a Manaus, no Amazonas, para continuar nossa visita a 2 museus da cidade. Avisamos que o programa hoje estava recheado. No primeiro bloco, conhecemos o Museu Amazônico, que preserva e divulga a cultura dos povos amazônicos. Neste bloco, vamos visitar a Pinacoteca do Estado do Amazonas, que fica neste prédio fundado em 1874 para abrigar na época o Palacete Provincial. Hoje, além da Pinacoteca, ele abriga também o Museu da Imagem e do Som, Museu de Numismática, Museu Tiradentes e o Museu de Arqueologia. Bem-vindos ao prédio do Palacete Provincial. Como nasceu essa vontade de se ter um local apropriado para que os artistas plásticos do Amazonas expusessem suas obras de arte? Em 1965, Moacir de Andrade e outros pintores, intelectuais, escritores se reuniam no Clube da Madrugada e, durante essas reuniões, foi manifestado a vontade de se ter esse local. O Clube da Madrugada é uma associação literária e artística criada em 1954. As reuniões do clube, na qual os intelectuais realizavam experiências modernistas, aconteciam sempre embaixo das árvores da Praça Eleodoro Balbi. A Pinacoteca tem em seu contexto histórico várias curadorias dentre esses 49 anos, curadorias grandes, curadorias pequenas, que dentro desse contexto vai retratando não só a obra de arte de artistas amazonenses, bem como obras de arte da época contemporânea, moderna, de artistas nacionais e internacionais. Então vamos dar uma volta nessa história da Pinacoteca? Esse edifício localizado no coração do Centro Histórico de Manaus e que já tem aí mais de 100 anos de existência. E a gente pode dizer que o Palacete é uma referência arquitetônica para a história da cidade de Manaus. O Palacete é o prédio mais antigo do Centro Histórico, construído antes mesmo do auge do ciclo da borracha, que aconteceu entre 1879 e 1912. Estava destinado inicialmente a ser uma residência de uma figura da elite local. Depois foi adquirido pelo governo da província e teve várias funções, até que foi reinaugurado em 2009 como centro cultural, abrigando vários museus. E a gente destaca aqui a Pinacoteca do Estado. A Pinacoteca do Estado tem um acervo de aproximadamente 1.500 obras de arte, dentre as quais gravuras, esculturas, telas, xilografias e instalações. Aqui nesses 2 salões da Pinacoteca, que mede aproximadamente 420 metros quadrados, nós temos em torno de 200 obras de arte, das mais diversas técnicas, com uma representatividade dos séculos XIX e XX. Essa curadoria atual é formada totalmente por movimento em luz, com cores vibrantes que retratam alguns quadros importantes do Estado, como o Banho de Ceci e o Último Baile Fiscal, que são os quadros mais antigos da Pinacoteca. O Banho de Ceci, de Aurélio de Figueiredo, é um exemplar do romantismo indianista. Do mesmo artista, mas agora com cunho histórico, o quadro Último Baile da Ilha Fiscal retrata a última grande festa da monarquia em 1889, 6 dias antes da proclamação da República. Temos umas também de cunho histórico do artista Joaquim Fernandes Machado. Outra tela do mesmo artista, e seguindo a linha histórica, é o primeiro voo de Santos Dumont. E ainda obras mais modernas, como a do artista amazonense Turenco Bessa, Self-Made Man, que conta um pouco da sua história, um período vivenciado por diversas turbulências, como problemas de saúde, problemas psicológicos, e nesta obra ele deixa muito bem retratado cada passo da sua vida. Procurando bem, podemos ver na obra fotos, mensagens, orações e até o rosto da Mona Lisa, de Da Vinci. A nossa primeira obra é esta aqui de Aide Santiago, intitulada Veranista. É um ótimo exemplo
movimento impressionista. Vocês conhecem o impressionismo? São pinceladas pequenas, juntas, que aí vão formando as imagens. Exatamente, com a luz reincidindo sobre os objetos. O impressionismo surgiu na França no século XIX. O nome veio de uma crítica jornalística que, inspirada na tela Impressão Sol Nascente, de Claude Monet, rotula de exposição dos impressionistas a primeira apresentação pública do grupo de pintores em 1874. A segunda obra é esta aqui de Antônio Parreiras, também um exemplo de impressionismo. A maior obra do acervo, ela tem 2,5 metros de altura por 3,5 de largura. Aqui ao lado temos Mário César Cruz, também autor amazonense, e tem como foco principal as paisagens da nossa região. Aqui na exposição nós temos vários períodos. Aqui nós temos representado o modernismo, que é representado pelo artista plástico Cícero Dias e Aldemir Martins. O modernismo foi um movimento ocorrido na primeira metade do século XX e rompeu esteticamente com os modelos dos períodos anteriores. Buscou liberdade de expressão não só nas artes plásticas, mas também no design e na literatura. Já um exemplo de expressionismo, Arnaldo Garcês, autor também amazonense, que mora recentemente no Rio de Janeiro. O expressionismo foi um movimento artístico e cultural de vanguarda que surgiu na Alemanha no início do século XX. Tem como objetivo potencializar o impacto emocional do espectador, exagerando e distorcendo as formas. Aí aqui temos Mário de Paula, também outro exemplo de expressionismo. E são obras que não apresentam títulos e elas se comunicam de uma maneira particular. Cada um faz a sua leitura, a sua interpretação. E a próxima nós temos Bui Chaves, um autor de Santa Catarina, né, que ele já vive em Manaus há mais de 40 anos. Esta obra chama-se A Viagem do Pajé. Se você olhar bem ao centro da obra, você vai verificar que existe um rosto. E é uma proposta de uma viagem mística, né? É muito interessante porque tem quadros e pinturas e outras coisas que são muito interessantes e que normalmente não fazem parte do cotidiano de todo mundo. E nem todo mundo valoriza. E é uma coisa que todo mundo deveria começar a valorizar porque é muito importante, porque ajuda você a pensar, a raciocinar sobre o mundo e pensar no que você está vivendo no dia a dia. E começar a valorizar as coisas que você tem, as coisas que são importantes, os valores. Na Pinacoteca do Estado do Amazonas, você tem os trabalhos sobre os enfoques antropológicos, fenomenológicos, você tem diversas leituras da Amazônia, você tem momentos importantíssimos de interpretação, de criação, sobre a influência dessa região fantástica, cheia de cores e luzes especiais, como em nenhum lugar do Brasil. Ao lado de grandes pintores brasileiros, a coleção aqui exposta ela é muito legal, ela é muito importante para a formação desse espectador especial, que é o jovem que vem da escola, porque propicia informação, sensibiliza, né? Forma, quem sabe, o futuro artista. A pergunta não é só o que é isso, mas é o que é aquilo, o que está ali atrás. O que é arte? Aí eu pego e pergunto para vocês, como artista, até hoje eu não sei a resposta. E olha, a arte não está no livro. A arte, ela vem da alma da gente. Tudo é arte, né, moço? Ah, se o Duchamp estivesse aqui, né? O Duchamp é um cara que, em certo momento, ele falou: será que tudo é arte? Eu começo a acreditar... Porque nem tudo tem que ser bonito pra ser arte. Exatamente isso. Cada pessoa sente de uma forma diferente. E aí? Tudo é arte?
A Pinacoteca do Estado é um marco histórico nas artes plásticas do Amazonas e você tem a chance de conhecer e de fazer uma viagem através de telas, esculturas, xilografias. Então venha nos visitar, venha dar um passeio nas artes plásticas do Amazonas. E se você quiser visitar a Pinacoteca do Estado do Amazonas e o Museu Amazônico que vimos no primeiro bloco do programa, anota o endereço: Centro Histórico Manaus, Amazonas. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!